Oi, aluno, tudo bem? Nesse vídeo vamos corrigir 5 questões sobre o assunto introdutório ao estudo da química, desde o surgimento da palavra átomo, Demócrito, Leucipo, assim como as definições de substância simples, composta, mistura e propriedades das misturas. Vem comigo! Questão número 1. Leucipo nasceu em Mileto, cidade onde nasceu Tales, o primeiro filósofo, em 500 a.C. O pensador entrou em contato com as ideias do também pré-socrático Parmênides, ao viver durante um tempo em Eleia. Após a estada em Eleia, partiu para Abdera, onde fundou uma escola filosófica e conheceu o principal discípulo, Demócrito, com quem formulou a teoria atomista. Leucipo faleceu por volta de 420 a.C. Letra A. Leucipo é o principal ou é o responsável por apontar pela primeira vez que a origem do universo derivada de microscópicos, infinitos e indivisíveis elementos e, junto com Demócrito, criaram a teoria atomista. Explique, melhor dizendo, essa teoria e como chegaram ao nome átomo. Vem comigo aqui. De uma maneira bem simples, vamos pensar como eles pensaram. Eles já tinham a ideia da composição da matéria, do que era concreto. E eles pensaram o seguinte: se a gente for dividindo e tirando pedaços cada vez menores desta matéria, vamos chegar no que chamaremos de átomo, que para eles significa não divisível. Ou seja, chegariam ao pedacinho máximo de divisão, onde não mais podendo ser dividido, chamaria-se de átomo. E, de acordo com eles, toda a matéria é composta por átomos. Uma teoria bastante interessante para uma época em que não se tinham recursos, principalmente científicos. Afinal de contas, eles eram filósofos. É como a gente diz, é onde nasce o conhecimento, onde nasceu a primeira teoria da química sobre átomo. Na letra B, continuando ainda a respeito do que a gente está falando da química clássica, de como surgiu essa discussão, esse debate sobre a química, na letra B temos que na alquimia os alquimistas acreditavam que os 4 elementos eram a matéria-prima do mundo material. Quais eram esses 4 elementos? É o que a gente chama de fogo, terra, ar, água. E o mais interessante, de acordo com eles, o quinto elemento era o coração, pois dentro do coração do homem você tem o bem ou o mal para fazer a transformação de todos esses 4 elementos para algo bom ou algo ruim. Bacana, né? Bora para a próxima questão. Questão número 2 da UFGD do Mato Grosso do Sul. Os elementos químicos que estão representados na tabela periódica podem unir-se por meio de ligações químicas para formar diversas substâncias. Já as várias moléculas existentes podem ser chamadas de substâncias e classificadas como simples ou compostas. No esquema abaixo, cada bolinha, ele já diz pra gente, cada bolinha, a bolinha não preenchida, a bolinha preenchida e a bolinha com X representa um átomo diferente. Então vem comigo aqui. Essas duas bolinhas são idênticas. Então nós temos aqui uma molécula de substância simples, pois todos os átomos são da mesma composição, do mesmo elemento. Essa outra molécula, esse outro aglomerado de átomos, também é uma substância simples, porque você tem todos os átomos idênticos. Vamos na terceira? Esta você tem um átomo igual ao outro. Você então também tem uma substância simples. E vamos ver a próxima substância. Essa tem um átomo que é sem preencher e um átomo com X. Espera aí, vou fazer até melhor. Vou colocar a cor deles, né? Esse daqui é o vermelho e esse daqui é o amarelo. Olha que legal. Agora você tem uma substância composta. Por que composta? Porque ela é composta por 2 átomos diferentes. E a nossa última, nós temos átomo vermelho e átomo amarelo. Então nós temos uma outra substância composta. Bacana, né? Então vamos então responder as perguntas. Ele pergunta pra gente no primeiro quadro: qual o número de átomos? É só a gente contar o número de bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 átomos. Qual o número de moléculas? As moléculas são os aglomerados. Então veja comigo aqui. Um aglomerado,
outro aglomerado, outro aglomerado, outro aglomerado. Temos 5 moléculas diferentes. Quantas são substâncias simples? A gente já fez aqui a definição, né? 1, 2, 3 substâncias simples, pois trata-se de 3 aglomerados ou 3 moléculas formadas por átomos da mesma categoria, átomos idênticos. E substâncias compostas, 1 e 2, pois tem pelo menos 2 tipos de átomos diferentes. E aí ele pergunta para a gente na letra B: explique a diferença entre uma substância simples e uma substância composta. A substância simples, ela é formada por um único tipo de, ou melhor, elemento. E a substância composta? Ela é formada, ou melhor, vamos mudar, ela é composta por 2 ou mais tipos de elementos diferentes. Combinado? Bora para a próxima. A questão número 3 continua abordando o assunto de substâncias simples e substâncias compostas. Veja só comigo. Letra A. Escreva à frente de cada espécie química qual a identificação mais adequada, considerando elemento, substância simples e substância composta. Então vamos lá. O gás ozônio, a substância gás ozônio é uma substância simples, pois é formada apenas por oxigênio, um único tipo, uma única categoria de elemento. O gás cloro, a substância gás cloro é uma substância simples, pois é formada apenas pelos elementos do átomo de cloro, certo? Vamos então à próxima. Água oxigenada é uma substância composta, pois está formada por hidrogênio e oxigênio, pelo menos 2 átomos diferentes. O ácido sulfúrico é também uma substância composta, pois você tem ali na substância hidrogênio, enxofre e oxigênio. Opa! Então, composta por pelo menos 3 átomos de elementos diferentes. Já o átomo de cloro, aliás, de cobre, a alternativa já está dizendo para você. Você tem aí um átomo de cobre, você está falando do elemento cobre, certo? Vejo que você ainda está aí. É hora então de dar um like nesse vídeo e também se inscrever no canal, para que mais vídeos como esse possam aparecer para você e para outros alunos que estão estudando Química. Já na letra B, ele fez de uma maneira legal. Ele nos deu já os quadros com as moléculas desenhadas. Veja como vai ser simples para a gente entender e categorizar o que temos dentro de cada quadro. Ele pede para que a gente responda como se fosse uma substância pura simples, uma substância pura composta ou uma mistura. A partir desse momento, a gente tem uma nova definição que é a parte de pura e a mistura. Quando você vai responder essa questão dizendo a respeito da substância pura, é porque tem apenas uma única substância. A mistura tem 2 ou mais substâncias, então vem comigo. No primeiro quadro, veja só, o que nós temos? Nós temos uma substância formada por 2 átomos pretos, uma substância simples. Por que simples? Porque ela é formada por uma única categoria de átomo. Nós temos aqui outra substância simples, formada por outro tipo de átomo, e 3 substâncias simples formadas por um único átomo, como por exemplo poderia ser aqui o gás hélio, mas nós temos aqui 3 substâncias simples diferentes. Então nós temos uma mistura, poderíamos até dizer, mistura de 3 substâncias simples, de 3 categorias de substâncias simples, certo? Letra B, nós temos toda a reprodução de 4 moléculas idênticas, 4 moléculas da mesma substância simples, porque é formado por um único tipo de elemento. Ah, entendi. Então aqui nós temos uma substância pura e simples. Na letra C, nós temos aqui um átomo branco com 2 azuis, branco com 2 azuis, branco com 2 azuis. Temos aqui uma substância formada por 2 tipos de átomos diferentes, sendo apenas uma única substância, é uma substância pura, porém substância pura composta. E por fim, na letra D, uma substância simples, formada por átomos não preenchidos,
e outra substância simples formada por átomos verdes. Então temos duas substâncias simples, então nós temos uma mistura. Então veja só, como que a gente pode então definir isso de forma simples? Substância simples formada por um único tipo de elemento. Substância composta por dois elementos diferentes. E uma mistura quando você tem os aglomerados diferentes juntos no mesmo sistema. Bora para a próxima? Questão número 4. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades físicas e através deles, ou melhor dizendo, de cada um deles, podemos saber qual o estado de agregação da matéria. A. De acordo com essas informações, identifique qual o estado físico, respectivamente, dos materiais abaixo na temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Bom, vamos lá. O ponto de fusão diz para a gente que o estado físico da solução está passando de sólido para líquido. O ponto de ebulição de líquido para gasoso. Então, qualquer temperatura abaixo de ponto de fusão, o material é sólido. Qualquer temperatura entre o estado de fusão e ebulição, ele está então líquido. E valores acima da ebulição, ele está gasoso. Então basta que a gente faça o seguinte. Qual é a temperatura que a gente está analisando? 25 graus Celsius. Para a substância da letra A, se estivesse abaixo de menos 20, seria sólido. Entre 20 e 40, líquido. Acima de 40, gasoso. O 25 está aqui. Então, a letra A, temos que a substância está a 25 graus Celsius no estado líquido. E a substância B, a amostra B. Então, veja só. Abaixo de 200 é sólido. 250, né? Entre 250 e 500 é líquido. E acima de 500, gasoso. Mas só que o 25 está aqui, ó, na parte sólida. Então vamos resolver rapidamente o último? O 25 está onde? Está acima do ponto de ebulição. Então o material está no estado gasoso. Então, líquido, sólido e gasoso. A letra B pede para a gente analisar o gráfico a seguir, que representa o comportamento de uma substância pura ou de uma mistura. Aí ele pergunta para a gente, qual é? Esse gráfico é de uma mistura ou de uma substância pura? A gente sabe das aulas de química que uma mistura tem os seus pontos de fusão e ebulição definidos. Então, para ser uma substância pura, aqui nós deveríamos ter tido uma faixa reta, um patamar constante, e não esta variação de fusão. A ebulição nós temos. O ponto de ebulição dessa mistura, ele é constante, ele é fixo. Mas aqui nós não temos um ponto de ebulição, a gente tem uma faixa de ebulição. Então, qual seria a nossa resposta? Explique sua indicação. Primeiro vamos indicar. É uma mistura. Inclusive, você poderia dar o nome. Mistura azeotrópica. Opa, o que é uma mistura azeotrópica? Não tem ponto de fusão fixo, apenas o ponto de ebulição. Poderia ter sido simplesmente dito, é uma mistura, pois não tem os dois patamares de fusão e ebulição constantes. Não precisaria de tanta especificidade. Mas se você é aquele aluno que gosta de fazer tudo bastante com capricho, a melhor resposta seria, trata-se de uma mistura azeotrópica, pois ela não tem um ponto de fusão fixo, tem apenas o ponto de ebulição. Combinado? Bora para a última questão sobre densidade. Questão número 5. A densidade nada mais é do que a quantidade de matéria contida em determinado volume. Para calcular a densidade de um material, é necessário relacionar duas grandezas, sua massa e o seu volume. Observe a imagem abaixo, analise o experimento e ordene os itens por valor de densidade, do menos denso para o mais denso. Vamos analisar então. Nós temos aqui três substâncias: o óleo de soja, a água e a areia. O que a gente percebe? O óleo de soja está sobrenadante. Ele está nadando sobre a água, porque ele é dessas duas substâncias menos denso. Ele flutua sobre a água. Já a areia, ela precipita. Outro nome, ela decantou. Ela decanta, porque ela é a mais densa das substâncias. E nós temos a água como sendo a intermediária. Então, se a gente for ordenar, o menos denso é o óleo.
Aí nós temos depois o intermediário, intermediário é a água. E o mais denso de todas essas três substâncias, ou materiais, é a areia. Combinado? Esta é uma questão qualitativa. Quantitativa, para fazermos cálculos, é a letra B. Veja comigo aqui. Uma peça de ferro foi colocada em um becker graduado, que continha 200 ml de água. Figura 1. A peça ficou completamente submersa e a água não transbordou, atingindo o nível de água na figura 2. Vamos analisar isso com calma, então? Vou colorir. A água no becker 1 estava aqui, no 200. Não é isso? Ah, então o becker não estava cheio de água. Ele estava apenas com 200 ml de água. Depois que a gente adicionou este material, ele foi ocupar esse valor. Como assim? O volume aumentou? Sim, o volume aumentou porque dentro do becker foi colocado um material. Digamos que seja um material verde. Verde não está aparecendo, então amarelo. O volume ocupado por este material promoveu o deslocamento de água. E quanto foi o deslocamento? Foi de 200, que tinha, até 350. Significando então que essa diferença corresponde ao volume desse material. Ah, entendi. Opa. Como assim? Deixa eu escrever lá dentro. 150 ml, que é o volume deste material. Então vamos lá. Letra A não, comando. Sabendo que a peça de ferro tem massa de 450 gramas, M igual a 450 gramas, é possível determinar que a densidade do material dessa peça seja qual valor em gramas por litro? Densidade e volume. O volume a gente viu que são 150 ml. A densidade é calculada dividindo a massa pelo volume. A massa de 450 gramas pelo volume de 150 ml. Fazendo essa divisão, 3 gramas por ml é o valor da densidade desse material. Bacana, né? Muito legal essa questão. Vamos lá então para... Vamos lá não, acabamos. Bons estudos aí para você. Curtiu? Então se inscreve no canal e curta o vídeo para que mais vídeos como esse apareçam para você para potencializar seus estudos de química.